Por que precisamos permitir que as mulheres falem na igreja? Muitas pessoas que dizem que as mulheres não devem falar na igreja citam 1 Coríntios 14, 34. As mulheres devem permanecer caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas devem estar em submissão, como diz a lei. Mas espere um minuto. Um pouco antes, no capítulo 11, Paulo deu instruções para uma mulher que profetiza. Paulo está se contradizendo? Ou as mulheres só podem profetizar fora da igreja? Atos 21, 9 nos diz que Paulo visitou a casa de um evangelista que tinha 4 filhas que profetizavam. Devemos lembrar que a casa era o principal local de reunião da igreja do primeiro século. Se as mulheres não podem falar, por que o Antigo Testamento testemunha a existência de verdadeiras profetisas como Mirão, Hulda, a esposa de Isaías, e Débora, que Deus chamou para liderar toda a nação de Israel? Não podemos nos esquecer de Ana, a profetisa que conheceu os pais de Jesus no templo. Isabel também foi cheia do Espírito Santo e profetizou sobre Jesus. Deus chamaria uma mulher para liderar uma nação sob a antiga aliança, mas proibiria mulheres de liderar a igreja na nova aliança? Isso parece improvável, visto que Gálatas 3, 28 nos diz que não existe mais a divisão entre homem e mulher, pois todos somos um em Cristo. A obra de Cristo quebrou a maldição que veio depois do pecado de Adão e Eva, incluindo a maldição sobre a mulher em Gênesis 3, 16. Eu esperaria que as mulheres tivessem um papel maior do que antes na nova aliança após a obra de Cristo, não um papel menor. Além disso, Joel 2, 28 diz: seus filhos e filhas profetizarão. Essa profecia se cumpriu pela primeira vez no dia de Pentecostes. Mulheres profetizaram em uma reunião da igreja no dia de Pentecostes. Alguns dizem que as mulheres podem profetizar, mas não pregar. No entanto, foram as mulheres que pregaram pela primeira vez a ressurreição de Jesus. Também encontramos evidências de mulheres liderando igrejas domésticas e desempenhando outros papéis importantes no Novo Testamento. Um estudo das 14 palavras gregas usadas para descrever o discurso em uma reunião da igreja em 1 Coríntios, capítulo 14, sugere que a pregação não era o principal tipo de discurso que acontecia em uma reunião da igreja primitiva como é hoje. 1 Coríntios 11 a 14 contém instruções para uma reunião cristã. Já mencionamos que as mulheres profetizam no capítulo 11. O capítulo 12 nos diz que o Espírito Santo escolhe manifestar a graça de Deus por meio de cada membro do corpo de Cristo. As mulheres são membros do corpo de Cristo? Duvido que muitas pessoas argumentem que não. Todos os 9 dons espirituais mencionados normalmente exigem a fala para funcionar. Em seguida, o capítulo 12 explica que não podemos dizer a nenhum membro do corpo de Cristo: não preciso de você. Visto que o Espírito Santo distribui a graça de Deus a cada membro do corpo de Cristo com esses 9 dons, e esses dons geralmente exigem a fala, não permitir que qualquer membro fale a dizer eu não preciso de você a esse membro. Se as mulheres são membros do corpo de Cristo, precisamos permitir que elas falem. O capítulo 13 nos fala sobre o amor no contexto de facilitar essa ordem participativa. O capítulo 14 continua a dar instruções que exigem participação e permitem que todos falem. Diz que cada um tem um hino, ou palavra de instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação, e todos vocês podem profetizar um por um. Então, por que de repente temos um versículo dizendo que as mulheres não devem falar na igreja, quando todo o contexto é de instruções exigindo que permitamos que todos falem, e Paulo já havia dado instruções para mulheres que profetizam? Paulo está mudando de tom de repente? Não. A explicação é mais simples do que você imagina. A primeira e segunda carta aos Coríntios são respostas às cartas dos Coríntios. Em ambas as cartas aos Coríntios, Paulo cita os coríntios e responde a eles repetidamente. No entanto, o grego não contém aspas, o que às vezes deixa os tradutores em dúvida sobre onde as aspas devem ser colocadas. Paulo está citando os coríntios, que disseram que as mulheres não devem falar, como diz a lei. Paulo era um fariseu bem educado e sabia que a lei não dizia tal coisa. Depois de citar os coríntios, Paulo os repreende. Ou a palavra de Deus se originou entre vocês,
Ou são vocês os únicos a quem ela alcançou? Se alguém se considera profeta ou possuidor de algum dom espiritual, reconheça que o que vos escrevo é mandamento do Senhor. Mas, se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. As instruções de Paulo exigiam que a igreja permitisse que todos falassem enquanto atuavam juntos como o corpo de Cristo. Essas não eram meras sugestões, mas sim a ordem do Senhor. Se alguém não permitisse essa participação, com todos os membros falando e agindo na graça sobrenatural de Deus, não deveria ser reconhecido como pessoa espiritual ou líder na igreja. Paulo continua com o mesmo tema no versículo seguinte, dizendo: portanto, meus irmãos, sede diligentes em profetizar e não proíbam o falar em línguas. Em outras palavras, não podemos restringir as mulheres de falar em uma reunião cristã. O Senhor ordena que facilitemos o funcionamento de cada membro do corpo de Cristo, e esse funcionamento requer falar. Inscreva-se para receber mais conteúdo que desafia o status quo religioso, para ajudar você a andar na glória de Deus como nunca antes.